Que presença maravilhosa, amém? Eu vou tentar ministrar a palavra, vou tentar. Se eu não conseguir, nós vamos voltar para a adoração, amém? Aleluias, glória a Deus. Não saia desse lugar. Este lugar que você entrou, não saia. E você que por alguma questão não conseguiu entrar, eu quero dizer para você, Ele está aqui. Então, iniciando a palavra, alguém me perguntou esses dias algo. Qual é o maior desafio do crente? Da vida do crente? Qual seria o grande desafio? Eu respondi para essa pessoa que o maior desafio de um crente é ser homem de Deus, ser mulher de Deus. Mas não no sentido de pertencer a Ele, porque nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Somos dele. Mas nós podemos ser dele e não sermos de fato um homem e uma mulher de Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nós podemos ser dele, pertencer a ele, mas não representá-lo à altura. Não sermos de fato e de verdade embaixadores do reino de Deus. Paulo, ele declara que nós somos uma carta escrita, que os homens leem, que nós não precisamos de recomendação, porque dia após dia as pessoas nos leem. O marido, a esposa, os filhos, os vizinhos, os amigos de trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. Nós precisamos entender que o que nós somos, e realmente somos, nós deixamos transparecer. Aqui ou ali, eu tenho visto grandes absurdos no meio daqueles que são considerados a igreja de Jesus. E estou falando de liderança. Esses dias eu fiquei vou dizer assustado com uma situação que mexeu muito comigo. Um homem casado,
presbítero, um pastor, deixa a sua esposa por uma outra mulher. E a liderança dele disse o seguinte: traga a sua nova esposa para nós conhecermos. E você vai continuar na sua posição de liderança. Coisa de largar hoje uma e assumir a outra no outro dia. E muitas outras coisas que acontecem e que nos assustam. Coisas que estão sendo aceitas de uma forma muito fácil. Mas deixa eu falar uma coisa para você, igreja madura, ou que estamos amadurecendo. Eu estou amadurecendo. Coisas que nós, como crentes no Senhor, não podemos admitir. Porque a palavra de Deus, ela é imutável. Não adianta eu mudar. Eu querer achar isso ou aquilo. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, o maior desafio nosso, que estamos em Cristo Jesus, é sermos homens e mulheres de Deus, de fato e de verdade. Porque eu vejo hoje muitos na igreja, eu estou falando da igreja geral, essa palavra que eu estou trazendo, fique tranquilo, é um ensino. A igreja que se vê hoje é uma igreja muito largada, permissiva, não tem problema. Antigamente tinha essa expressão, não sei se hoje usam, nada a ver. E o grande desafio nosso, então, é sermos homens e mulheres de Deus. Eu quero que você abra comigo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Sabe isso que nós fizemos agora aqui, adorando a Deus? Sabe isso tão gostoso, tão maravilhoso, de desfrutar da presença dEle? De entrarmos na presença dEle e o adorar? Isso é possível sem música. Isso é possível sem instrumento. Nós podemos glorificar, louvar e adorar a Deus na nossa caminhada aqui na terra. O culto a Deus, quando nós estamos reunidos, e isso é muito importante, é para Ele. Mas o culto não começa aqui, e muito menos termina aqui. Se o culto é para Deus, irmão Nivaldo, ele precisa ser cultuado, dia após dia, na minha vida. O culto
ele é constante. Ou ele precisa ser constante para aquele que quer ser verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante. Quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. No último domingo foi ministrado sobre discernimento. E essa palavra mexeu comigo. E eu tentei ir para a direita, para a esquerda, mas não teve jeito. Vamos falar sobre discernimento hoje. O que é discernimento? Marca aí. Conhecimento, compreensão, inteligência, percepção, sabedoria, lucidez, prudência, cautela, equilíbrio e maturidade. Isso é discernimento. E muito mais, que a lista é grande. Estive olhando no grego e no hebraico, e fica nesse campo aqui. Agora, o que é o oposto de discernimento? O contrário de discernimento? Miopia, cegueira, já começa forte, né? Pessoa que não reflete, não pondera as situações, as questões, as ações. Imprudência, inconsistência, insensatez, leviandade, precipitação, negligência, imaturidade. Agora nós precisamos fazer uma pergunta, porque nós estamos falando de sermos homens e mulheres de Deus. De qual grupo nós queremos fazer parte? Dos maduros ou daqueles que amadurecem, que estão em processo de amadurecimento, porque tem discernimento? Ou dos imaturos, que são aqueles sem discernimento? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Lembre-se, não estou chamando ninguém de maduro, nem a mim mesmo. E também não estou chamando ninguém de imaturo. Nós estamos trazendo um direcionamento da palavra de Deus. E é você que precisa fazer isso. É você que precisa buscar em Deus para ver em que nível você está. Eu não sou Deus, mas Deus sabe e nos conhece. Vamos agora para o capítulo 13
de Coríntios, desse Coríntios que você está, primeira carta. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu sei que o apóstolo Paulo está falando do nosso estado atual aqui na terra, fazendo esta comparação com o que está por vir na glória que nos aguarda em Cristo. Mas eu quero aproveitar essa declaração. Quando me tornei homem, quando eu me tornei maduro, deixei para trás as coisas de menino. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós fomos recebidos como bebês, como crianças no reino de Deus. Mas isso foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. Isso foi quando você entregou a sua vida para Jesus. Quantos estão em Cristo mais de 5 anos aqui? Quem já chegou a 30 anos aqui? Hoje, veio a calhar, eu estou fazendo 33 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. A idade de Cristo, né? Agora, eu nasci em Jesus, no reino de Deus, há 33 anos. Você consegue imaginar um bebê de 33 anos? Um bebê de barba branca, de cabelo grisalho e com ruga na cara. E jovens, olhem aqui para mim. Isso não tem nada a ver com idade, com a sua idade. Tem a ver com o seu crescimento em Deus. Você com 18, com 17, pode estar mais maduro do que uma pessoa como eu, que já está há 33 anos na fé. Então não é idade, é vida com Deus. Nascemos no reino de Deus como crianças, mas não podemos permanecer como crianças por toda a nossa vida cristã aqui na terra. Nessa mesma carta de Coríntios, aos Coríntios, vamos ao capítulo 3. Versículo 1 ao versículo 4. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos?
Veja que o apóstolo Paulo fala da imaturidade dos irmãos de Corinto. Aqui ele declara aos irmãos de Corinto que eles ainda eram crianças. Irmãos, ele direcionou, na verdade, ele escreveu esta carta, não foi para pessoas que estão no mundo sem Deus. Ele escreveu esta carta e enviou aos irmãos de Corinto. E ele declara: vocês ainda são crianças. Vocês ainda estão bebendo o leite. Declarando que eles não estavam preparados para comer comida sólida. E no caso aqui da igreja de Corinto, Paulo traz algumas razões, porque esta igreja era imatura, porque era criança ainda. No versículo 3, porque ainda são carnais. É forte, não é verdade? Na verdade, esta palavra desta noite não é um leitinho. É uma comida sólida. Eu ia falar algo, mas eu não vou falar. Eu vou segurar o meu profético aqui. Mas Paulo está chamando a igreja de Corinto, esta igreja cheia de dons, que você sabe, quem lê, sabe, de uma igreja carnal. Olha só, não precisa abrir, Gálatas 5, 19 ao 21, diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos. Ah, pastor, eu não adoro ídolos. Examine-se no Senhor. As feitiçarias. Ah, eu não sou feiticeiro. Examine-se no Senhor. Examine a palavra de Deus. O que é idolatria, num sentido mais profundo. O que é feitiçaria, num sentido mais profundo. Será que feiticeiro, idólatra, só aqueles que estão lá? Será que tem crente que é feiticeiro, idólatra? Estude a palavra de Deus. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva. Daí, crente, você tem acesso de raiva aí? Ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Essa é uma pequena lista daquele que vive na carne, que está na carne. Mas Paulo fala aqui em 1 Coríntios 3:3, eram carnais porque havia inveja, porque havia divisão entre eles. E a coisa é tão séria porque Paulo, o apóstolo Paulo, os compara aos mundanos. Ele diz assim: vocês agindo dessa forma, não são como os mundanos?
como aqueles que estão sem Deus no mundo? Você que lê a Bíblia, você sabe que em Cristo Jesus, nós fomos transformados em uma nova criação, numa nova criatura, para não sermos mais carnais, mas espirituais. Amém? Se você está em Cristo Jesus, você é capacitado para ser um homem e uma mulher espiritual, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora vamos ao versículo 18, porque aqui Paulo, até o versículo 18, Paulo vai estar falando sobre, um diz que é de Paulo, diz que é Apolo, apesar que isso tem que acabar aqui na igreja também, se existe. Eu não estou dizendo que existe, mas se existe. Eu sou do pastor Marcelo, não, eu sou do Albano, não, eu sou do pastor Marcos, eu sou da pastora Claudinéia, as edificadoras todas da Claudinéia. Tem que parar com isso. Todos nós somos de Cristo. Nós, pastores, somos apenas mordomos de Deus, para cuidar da sua vinha. Apenas pastores chamados para cuidar de suas ovelhas, não minhas ovelhas. Então ele vai estar falando sobre isso, mas no versículo 18, diz assim: não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, torne-se louco, para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. Aleluias. Ser sábio segundo o padrão do mundo. Nós que estamos em Cristo Jesus, não podemos seguir a nossa própria sabedoria. Seguir a nossa própria sabedoria é viver independente de Deus. E viver dependente de si mesmo. Eu não sei você, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, porque a minha sabedoria não me levou a lugar nenhum. Porque a minha sabedoria não me ajudou. Porque a minha sabedoria não me levou a um lugar seguro. Pelo menos essa é a minha experiência. Como agora, estando em Cristo Jesus, eu vou ficar agora guardado em minha sabedoria. Paulo diz que a nossa sabedoria, a sabedoria humana, é loucura para Deus. Porque é loucura para o homem viver sem Deus. Porque é loucura para o homem não depender de Deus. E às vezes nós, como crentes, estamos vivendo assim. Mas esse versículo diz algo muito interessante, muito importante para mim e para você. Que se nós queremos verdadeiramente ser sábios, precisamos nos tornar loucos. Que tipo de louco você quer ser? Porque das duas formas nós nos tornamos loucos. Se eu firmar a minha vida na minha própria sabedoria, eu sou um louco. Mas se eu quiser ser sábio de verdade, verdadeiramente sábio, eu tenho que me tornar louco.
Deixa eu dar uma notícia para você. De qualquer forma, você será um louco. Estranho isso, não? Mas você precisa escolher qual tipo de louco você quer ser. Nesse mesmo Coríntios, capítulo 1. Amém? Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Não vai dar um aleluia? Olha a declaração. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Louco é sábio? Eu estou fazendo uma pergunta. Louco é sábio, irmã Mariana? Não é. Mas a palavra de Deus está dizendo que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E podemos usar o restante aqui do versículo. E a fraqueza de Deus, que não é o que nós estamos falando, mas eu acho importante falar também. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então nós não podemos nos firmar na nossa própria sabedoria e nem na nossa força. Porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, do mundo. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. E eu digo mais uma vez, aleluia. E eu digo glória a Deus. Porque Paulo está falando de uma pessoa. Quando Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, ele está falando de uma pessoa. E se você não der glória a Deus, estou brincando aqui, você não é crente. Sabe por quê? Levanta seu dedo profético aí. Paulo, fala comigo. O apóstolo Paulo está falando de mim. E nós vamos ver aqui. Essa loucura de Deus que é mais sábia que a sabedoria humana, essa fraqueza de Deus que é mais forte que a força do homem, sou eu e você. Vamos ler comigo o versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Ei, pensa aí. Eu há 33 anos atrás. Quem eu era quando eu fui chamado? Quem você era quando você foi chamado? Ei, irmão Eliezer, quem você era quando Deus te chamou? Irmão Luiz Gonzaga. Quem era você, irmão de Sante, quando Ele te chamou? Quem era você, irmão Álvaro? Quem era você, Elisângela? Irmã Tati? Quem era você? Quem era você, Fabrício, quando Deus te chamou? Veja como Ele está falando sobre mim, sobre você.
Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Olha aí, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Olha, ele está dizendo, poucos de nós éramos sábios aos padrões humanos. Padrão que, segundo nós vimos aqui, é loucura para Deus. O padrão humano de sabedoria. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que era para o mundo, que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Ele se tornou sabedoria de Deus para nós, a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ele se tornou sabedoria para nós. Por isso que a sabedoria de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Amado, sou eu e você. Porque Ele se fez sabedoria por nós. Nós temos. Se você não acredita nisso, é problema seu. Mas nós temos a sabedoria de Deus dentro de nós. Nós somos destinados a sermos homens e mulheres sábios, cheios de discernimento do Senhor. Aleluias. Ele nos escolheu em Cristo Jesus para envergonhar a sabedoria humana. Lembra que eu fiz uma pergunta? Que tipo de louco você quer ser? Que tipo de louco você quer ser? É preciso se tornar louco. Aleluias. Se tornar louco é receber Jesus como Salvador. Ser louco é viver nos padrões do seu Senhor. Porque nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Eu posso viver no nível de salvação e vou embora com Ele naquele grande dia. Mas eu posso viver no nível de Senhor, desfrutando da mente de Cristo, desfrutando da sabedoria que vem dos céus. E ser um homem, ser uma mulher, um jovem, um adolescente, cheio de discernimento de Deus. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aleluias. Hebreus 5, vamos em Hebreus 5 agora. Mais lá para o final da Bíblia. O escritor de Hebreus está aqui também, falando algo muito importante para mim e para você.
Hebreus 5, capítulo 5, versículo 11 ao versículo 14, diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Você vê, né, que ele está aqui, o escritor de Hebreus também está querendo entregar para a igreja, para os seus ouvintes, uma comida sólida, não é verdade? Aqui ele está falando dos judeus daquela época, mas os judeus também são seres humanos. Vamos de novo. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente princípios elementares da palavra de Deus. Ele está dizendo aqui que com o tempo já de caminhada de fé, já eram para ser o quê? Mestres. Essa noite é uma noite de reflexão. O que um mestre faz? Ele faz o quê? Fale alto, igreja. Ensina. Isso quer dizer que muitos que estão aqui há tanto tempo na fé já deveriam estar ensinando com palavras, só com palavras, só com palavras, com vida. Uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, cheia de discernimento. Já era para nós estarmos ensinando. Vamos continuar lendo. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Mestres, preciso de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, não tem experiência no ensino da vontade de Deus. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, exercício do quê? Da justiça, da palavra de Deus. Exercício constante. Não é no domingo somente, e depois segunda não, terça não, quarta daí eu lembro, vai ter célula, daí é constante, dia após dia, na prática da justiça, na prática da palavra, da vontade de Deus. Assim nos tornamos adultos, maduros, e ensinamos aos outros com a nossa própria vida, e às vezes com aquilo que falamos, pregamos. Igreja, se nós entendermos isso e vivermos isso, nós vamos cumprir o propósito. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos. Diga comigo, tornam-se aptos. Mais uma vez, aptos para discernir. E sabe o que discernimento é esse? É uma coisa tão simples, meu amado, minha amada. E muitas vezes nós tropeçamos tanto nisso. Veja como é algo simples, não é nada mirabuloso, fora do comum. Olha, vou ler de novo. Os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, o que é bom e o que não é bom, o que devo fazer, o que não devo fazer, o que devo pensar, o que não devo pensar, o que devo sentir, o que não devo sentir. Discernimento.
Mas parece que tem tantos na igreja que parece que não entende essa questão do bem e do mal. Nas decisões que tomam, nas coisas que falam. Falta de discernimento, de praticar uma vida de discernimento. Deus quer levantar uma igreja que esteja apta para discernir tanto o bem quanto o mal. Essa é a igreja que vai fazer a diferença. Essa é a igreja que vai causar um rebuliço na nossa família. Vai causar um rebuliço nessa geração. Muitos, por falta de discernimento, perderam o rumo do propósito. Perderam portas que Deus abriu. Muitos, por falta de discernimento, vivem até hoje tristes. E às vezes até colocando a culpa em Deus. Mas Deus está chamando a mim e a você para sermos esta igreja apta para discernir tanto o bem quanto o mal. E para nós terminarmos, vamos lá em Provérbios. Essa é a última passagem que eu vou ler. E nós estamos terminando. Capítulo 2 de Provérbios. Do versículo 1 ao versículo 6. Esse é o clamor da sabedoria. Diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. É uma busca, não é verdade, irmãos? Bem alto, uma busca desesperadora, por entendimento, por discernimento. Se procurar a sabedoria como se procura a prata. Porque vamos e venhamos, o que nós procuramos? Se nós não procuramos sabedoria, se nós não procuramos discernimento, o que mais o homem procura aqui na terra? Prata. La prata. Todos nós corremos atrás de la prata, de la plata. Oh, espanhol bom, né? Mas não é verdade? Tem alguém aqui que não gostaria de ficar rico? Você também seria louco. Todos nós. Mas veja que o escritor de Provérbios está dizendo: mas se você buscar a sabedoria, procurar a sabedoria como você procura a prata, como você procura o ouro, como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Aleluias, glória a Deus, dê um aplauso para o Senhor que Ele merece. Aleluias, glórias a Deus.